Fala pessoal, Caio aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês as minhas dicas, análises e palpites de futebol para o dia 23 de maio de 2024, a nossa quinta-feira. Mas antes, se você não é inscrito, clica no botão de se inscrever, dá essa força aí pra gente que tá começando aqui no YouTube. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre eu deixo uma entrada lá. E agora, sem mais enrolação, bora para os jogos! Pessoal, ontem mais um dia de pouquíssimos jogos. No momento que eu tô gravando o vídeo, a gente teve apenas 3 jogos. O jogo do Copenhague, a gente precisava de gols e choveu gols. Copenhague acabou sendo derrotado por 3-2, deu adeus ao título, mas cumpriu a linha de gols que a gente queria trabalhar no jogo. Jogo do NAC contra o Emmen, saíram os 2 golzinhos que a gente esperava. Então também cumpriu o que a gente esperava. E o jogo do Breidablik contra o Stjarnan. O Breidablik venceu por 2-1. Também cumpriu a nossa linha de gols. Então o nosso bilhete, no momento que eu tô gravando o vídeo, tá pela vitória do Bragantino. Como falei, a gente precisava do nosso bilhete de 2 gols no jogo do Copenhague. Saíram 5. A gente precisava de 2 gols no jogo do Breidablik. Saíram 3. E agora a gente tá pela vitória do Bragantino. Tô gravando o vídeo antes do jogo do Bragantino. Então vou deixar o resultado do nosso bilhete aqui. Vocês sabem que aqui comigo a transparência é sempre, não tem jeito. Se bater, eu mostro. Se tomar head também mostro sem problema algum. Só gravo antes porque, como vocês sabem, eu tenho que entregar para edição até um determinado horário para eles conseguirem me entregar a tempo de eu postar. Então por isso que eu gravo às vezes antes do último jogo do nosso bilhete, principalmente quando eles são jogos em ligas nacionais, que aí são lá por volta das 7h30, 9 horas da noite. Aí acaba me atrasando um pouco, mas não escondo o resultado. Depois eu mando o printzinho do bilhete para ele e o pessoal da edição coloca aqui para vocês. Então sempre mostrando a realidade que vocês nunca vão ver escondendo o resultado. Se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que me ajuda demais. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Tô trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do Telegram, como falei anteriormente, tá aqui na descrição. Sempre eu deixo entradas lá. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. E antes da gente para os nossos jogos, lembrando vocês que ultimamente eu tô trabalhando somente na Estrela Bet e inclusive ela é apoiadora do canal. Se você quiser dar uma força pra gente, aqui na descrição tem um link para você se cadastrar lá e ter direito a 100% do seu primeiro depósito em bônus até R$500, selecionando a opção bônus primeira aposta no momento do seu cadastro. Além do bônus, você recebe as nossas apostas já com o link prontinho para facilitar o seu trabalho. E inclusive o bilhete do canal eu deixo no primeiro comentário fixado aqui. Só você clicar, já abre na estrela prontinho para você fazer o seu investimento. Facilita muito o seu trabalho e você contribui para o crescimento do canal. Mas agora, já falei demais, bora pro que interessa, bora para os jogos. Primeiro jogo do dia é às 13h45 pela eliminatória da Conference League pelo Campeonato Holandês. A gente tem a primeira semifinal entre NEC e Go Ahead Eagles. Aqui tá marcando Europa League, mas na verdade é Conference League. Que é jogo único, quem perder tá fora, que não tem ida e volta. Então, jogo muito importante para as duas equipes que vêm fazendo jogos de muitos gols. Olha o NEC, mais de 2,5 gols em 6 das últimas 7. Já o Eagles, mais 2,5 gols em 4 das últimas 5. Então, são dois times que fazem e sofrem muitos gols. O confronto direto entre eles é bem legal para gols. Se a gente olhar aqui nos últimos 10, em 9 a gente teve pelo menos 2 gols, então são dois times que cumprem muito essa linha e pela necessidade de jogo único, quem perder tá fora. Acredito que a gente deva ter pelo menos 2 golzinhos no jogo, então vamos trabalhar o mais de 1,5 gol aqui nesse jogo, uma equipe abrindo o placar, a outra vai pro desespero, então é muito interessante a gente trabalhar pelo menos 2 golzinhos na partida, então vamos buscar o mais de 1,5 gol no jogo, fechou? Às 15 horas a gente vai lá para a Arábia Saudita, apesar do campeonato já estar decidido, o Al Hilal recebe o Altai, que está na disputa contra o rebaixamento. Al Hilal, como a gente sabe, já é campeão saudita, tem uma vantagem muito grande para o Al Nassr, que foi o vice-campeão. Vai enfrentar o Altai, que está na disputa aqui direta contra o rebaixamento, está apenas 2 pontos de vantagem para o primeiro time dentro da zona, então um jogo muito importante para ele. E para o Al Hilal é muito importante não perder a partida, porque ele está muito próximo de ser campeão invicto, algo que não aconteceu nunca na história na Arábia Saudita. Então ele tem uma possibilidade de fazer história jogando na Arábia. E é um time muito superior ao adversário, por mais que tenha necessidade do Altai de buscar o resultado.
é muito inferior tecnicamente e deve perder essa partida. Então eu gosto de dois cenários aqui. Eu gosto do Al Hilal para vencer a partida. E outro cenário que eu acho interessante é a gente trabalhar pelo menos 3 gols na partida, porque o Al Hilal cumpre muita linha e o Altay tá no desespero, deve sair atrás do placar e depois se expor dando muito contra-ataque ao Al Hilal, que costuma se aproveitar disso. Então, além da vitória do Al Hilal, eu gosto do mais 2 gols e meio na partida, que como a gente viu, o Al Hilal cumpre muito essa linha na temporada. Fechou? E outro jogo na Arábia Saudita, a gente tem o Al Riyadh enfrentando o Al Nassr, que é o mesmo cenário, porém aqui o jogo é fora de casa. O Al Nassr já é vice-campeão, mas vem jogando com força máxima esses últimos jogos do campeonato. E o Al Riyadh é o 14º, tem a mesma pontuação do Altay, que é adversário do Al Hilal, está apenas 2 pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, jogo muito importante pro Al Riyadh. Al Nassr, time extremamente over, ó, mais 2 gols e meio em 5 de 7, e as duas equipes vêm cumprindo, ambas marcam com muita frequência. No primeiro turno, o Al Nassr atropelou jogando em casa, venceu por 4-1, que o mesmo cenário do jogo anterior. Eu gosto de 2 cenários, eu gosto do Al Nassr para vencer a partida, e gosto também do mais 2 gols e meio na partida. Como a gente viu, o Al Nassr cumpre muito a linha e tem o desespero do Al Riyadh, que dificilmente vai passar esse jogo sem sofrer um golzinho do Al Nassr, a não ser que dê a louca no Luiz Castro, ele resolva poupar todo mundo, mas não acredito nisso. Acredito que ele deva jogar com o que tem de melhor, e jogando com o que tem de melhor deve vencer a partida e deve cumprir o mais 2 gols e meio no jogo. Fechou? Às 15h30 a gente tem o jogo de ida do relegation da Bundesliga, que como eu falei para vocês a temporada toda, o antepenúltimo da primeira divisão enfrenta o terceiro colocado da segunda divisão, para ver quem vai ficar com a vaga na primeira divisão. Então o Bochum recebe o Fortuna Düsseldorf no jogo de ida, jogando na casa do Bochum. Depois a gente vai ter o jogo de volta jogando na casa do Fortuna. Fortuna que não perde há 7 jogos, vem jogando muito bem, e o Bochum sofreu gols nas últimas 16 partidas, é um time que vem sofrendo muitos gols. Bochum mais 2 gols e meio em 4 das últimas 5, já o Düsseldorf menos de 2 gols e meio em 5 das últimas 7, porém é um time que não cumpre 3, porém cumpre 2 gols do seu jogo, até porque a gente olha aqui, ambas marcam em 6 de 8 o Bochum, ambas marcam em 4 de 5 o Fortuna. Confronto recente, a gente só tem amistosos. A última vez que eles se enfrentaram em jogos oficiais foi lá em 2021, que foi o ano que o Bochum subiu para a primeira divisão. O que eu gosto para esse jogo então? Apesar de ser jogo de ida, acredito que deve ser um jogo muito aberto. O Bochum deve querer fazer o resultado jogando em casa, e o Fortuna é um time que tem um ataque muito forte, tem um ponta esquerda, camisa 7, eu me esqueci o nome dele agora, se eu não estou enganado, é Tzolis. Muito bom jogador, é jogador do Norte, lá da segunda divisão da Inglaterra, está emprestado para o Fortuna e vem fazendo uma grande temporada aqui no Fortuna. Acredito que deva ser até comprado pelo Fortuna, caso não seja comprado por um time de uma divisão superior, mas não vem ao caso agora. Mas então, como falei, Fortuna é um time que tem um contra-ataque muito forte. Então o que eu vou buscar no jogo? Mais de 1,5, tá com uma odd bem legal. Dificilmente a gente vê esse tipo de odd na Bundesliga, ainda mais para um jogo tão importante. Então vou buscar o mais de 1,5 nessa partida aqui também. Fechou? Às 16 horas, o outro jogo da semifinal da eliminatória para a Conference League lá no campeonato holandês, a gente tem o Utrecht recebendo o Sparta, que é o mesmo cenário do primeiro jogo, duas equipes extremamente over. Se a gente olhar, o Utrecht mais 2 gols e meio em 7 de 9, já o Sparta mais 2 gols e meio em 8 de 10, cumprem, ambas marcam com frequência, o confronto direto excelente para gols, mais 2 gols e meio em 7 de 9, então confronto muito legal para gols. Aqui a gente tem um favorito, o Utrecht, na minha opinião, é um time superior, mas, cara, não é nada absurdo, não justifica essa odd de 1,70 aqui, tá? Na minha opinião, tinha que estar com uma odd um pouco maior. Então, é trabalhar o mercado de gols, mesmo cenário do jogo do NEC. Mais de 1,5, porém aqui, se você quiser dar uma ousada, trabalhar um mais 2 gols e meio, na minha opinião, não é uma entrada ruim, pode ser interessante também. E, mesmo cenário do primeiro jogo, gol limite, com uma das equipes sendo eliminada, é muito interessante. Como sempre falo pra vocês, um gol de diferença, um time sendo eliminado, é interessante buscar o gol limite. Se vai sair ou não é outra história, mas na grande maioria das vezes cumpre esse cenário. Então é interessante você ficar de olho no gol limite lá no final do jogo, nessa partida aqui também. Fechou? E para encerrar, às 19 horas a gente tem Copa do Brasil, a gente tem o Botafogo de Ribeirão recebendo o Palmeiras, que é um dos melhores times do Brasil, é um dos grandes favoritos ao título. O Botafogo vem num momento muito ruim, vem a 7 jogos sem vencer, inclusive vem muito mal na Série B, ou seja, a gente olhar, ainda não venceu na Série B, empatou 2 e perdeu 2, as 2 que jogou em casa ele empatou, e o Palmeiras vem num momento muito bom, apesar dessa derrota aqui pro Atlético Paranaense, vinha muito bem, e numa sequência muito legal. O que eu gosto para esse jogo? O Palmeiras venceu o jogo de ida, jogando em casa por 2-1, mas eu acredito que o Palmeiras não perca esse jogo. Para você colocar no seu bilhete, empate anula Palmeiras, caso o jogo termine empatado, seu investimento devolvido, mas com o desespero do Botafogo e o Palmeiras tendo contra-ataque, acredito que o Palmeiras deva vencer esse jogo. Não é uma entrada ruim você buscar
a vitória do Palmeiras seca em entrada simples nesse jogo. Fechou? Os demais jogos de Copa do Brasil, Criciúma e Bahia, que é um jogo difícil. Acredito que a gente possa ter pelo menos 2 gols aqui pela necessidade do Criciúma e pelo bom contra-ataque que o Bahia costuma ter. Não é uma entrada tão tranquila assim, até por isso o mercado está dando uma odd bem alta, 1,40 para 2 gols no jogo, mas é um cenário que pode ser interessante você ficar de olho no ao vivo. Se o jogo estiver movimentado, o Criciúma estiver indo para cima e o Bahia estiver explorando o contra-ataque, pode ser interessante você buscar 2 golzinhos no jogo, mas não é uma entrada que eu faria pré-live, somente no ao vivo se o jogo estiver muito movimentado. Fechou? Cuiabá e Goiás. Aqui é um jogo que, sendo sincero, eu prefiro ficar de fora. Ceará e CRB, outro jogo que eu também prefiro ficar de fora. O Ceará é favorito, joga em casa, mas, cara, é um jogo que prefiro ficar de fora. Aí a gente tem o São Paulo recebendo o Águia. O São Paulo venceu o jogo de ida por 3-1 fora de casa. Jogando em casa, deve vencer? Sim, mas odd de 1,06 aí é complicado. O São Paulo não precisa vencer. E uma odd tão baixa assim, se a gente tivesse uma odd igual o Corinthians tem, ou o Flamengo contra o Amazonas, odd de 1,20, 1,30 para você fazer uma dupla, era legal, mas odd de 1,06 é complicado. Como falei, São Paulo deve vencer a partida, deve golear, mas a gente não tem odd para trabalhar, é aguardar uma oportunidade de trabalho no ao vivo nesse jogo. Fechou? E tava me esquecendo, mas a gente tem a final da Copa do Turquia entre Besiktas e Trabzonspor, jogo bem equilibrado. 2 equipes que vêm num momento legal de gols. Se a gente olhar o Trabzonspor, mais 2 gols e meio em 6 de 7, e o Besiktas, ambas marcam em 4 de 5. Confronto direto entre eles é bem legal para gols. Nos últimos 20 jogos, em 19 a gente teve pelo menos 2 gols, e acredito que mesmo sendo final a gente tem um bom cenário aqui para pelo menos 2 golzinhos. Então, gosto mais de 1,5 no jogo e é muito interessante você ficar de olho no gol limite com uma das equipes perdendo o título. Como eu sempre falei para vocês e como eu falei para vocês no jogo da Holanda, Besiktas vencendo o jogo por 1 gol de diferença. Muito interessante buscar o gol do limite, que o Trabzonspor vai para o desespero, e o cenário inverso também legal, com o Trabzonspor vencendo o jogo por 1 gol de diferença. É interessante você buscar o gol limite com a derrota do Besiktas também. Então, além do mais de 1,5, fica interessante você ficar de olho no gol limite nessa partida. Fechou? Então, encerrados os nossos jogos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like para fortalecer, que me ajuda demais e não custa nada, de graça. Você não vai perder nem 5 segundos do seu tempo para deixar um like aí para fortalecer. E se você está chegando agora no canal, não esquece de clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nada do que rola aqui. Estou trazendo dicas, análises e palpites diariamente por aqui. Se você quiser o link do grupo do Telegram, tá aqui na descrição, sempre deixa a entrada lá. Principalmente quando eu encontro oportunidades no ao vivo, ou sempre deixo um binguinho lá. Inclusive o último bingo que eu deixei lá pra gente, a gente acabou gravando. Aproveita e me segue lá no Instagram, que o link também tá aqui na descrição. Agora no final do vídeo eu vou deixar um bilhetinho pra vocês. Tamo junto e eu fui! Só pra hoje vou trazer uma triplinha pra gente. Primeiro jogo, mais de 1,5 no confronto entre Bochum e Fortuna Düsseldorf pela relegation da primeira divisão da Bundesliga. Segundo jogo, mais de 1,5 no confronto entre NEC e Go Ahead Eagles pela repescagem da Conference League pelo campeonato holandês. E para encerrar, dupla chance Palmeiras, por Palmeiras não perder por Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. Essa nossa tripla deu um total de 1,70 de odd. Tamo junto e eu fui!